Esse é o podcast Ciência para a Saúde. Aqui discutimos como a tecnologia e o comportamento humano podem melhorar a sua vida. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ciência para a Saúde podcast. Hoje a gente tem dois convidados sensacionais. A gente vai falar de engenharia metabólica para o desenvolvimento de bioprodutos. Então hoje aqui a gente está com a Mariana Rocha e com o Dr. Lucas, doutora Mariana também, tá? E o Dr. Lucas Carvalho para esse papo sobre engenharia, aliás, o que é engenharia metabólica, não é? Então vamos se apresentar para a galera conhecer vocês e vamos explicar para todo mundo o que a gente pode fazer com isso. Muito bem. Olá. Ladies first. Ladies first? Always ladies first. Good. Bom, eu sou a doutora Mariana, como o Bernardo falou, e assim, esse é um tema complexo e amplo que dá boas horas de conversas bem interessantes. Bem dentro do que a gente vem tentando trabalhar nos últimos anos, e assim, hoje vai ser um papo bem legal. Muito bem, pessoal. Então, meu nome é Lucas. Esse papo seria melhor se tivesse cerveja, não é isso? Porque engenharia metabólica e não falar com cerveja tá errado, cara. A gente pode resolver isso. Exatamente. A gente resolve mas isso. eu tenho que dirigir depois, não posso. Muito bem, mas aí, cara, engenharia metabólica é um negócio que eu adoro, um negócio que eu trabalhei por bastante tempo. Então, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento industrial, para a evolução tanto científico como industrial de diversos setores. Então, um negócio muito interessante, evoluiu bastante nos últimos anos. Então, a gente acompanhou aí o advento de muita coisa nova nos últimos anos que contribuem para a engenharia metabólica de uma forma mais eficiente. Legal. Agora, antes da gente até falar, né, o que é engenharia metabólica, acho que a pergunta principal é qual é a formação de vocês e por que vocês caíram nessa linha, né? Então, primeiro, Mariana, Eu sou bióloga, minha graduação, inclusive eu sou licenciada em biologia. uma professora. Professora. E aí fui fazer mestrado e doutorado em biotecnologia. E aí em biotecnologia a gente lida com várias ferramentas, com diferentes objetivos, e uma dessas ferramentas é a engenharia genética, que pode ser aplicada à engenharia metabólica. E aí atualmente a gente está caminhando nesse processo. Legal. E Lucas, bom, Lucas não é a primeira vez que o Lucas vem aqui, vocês já conhecem o Lucas. Já falamos sobre chat GPT, os rumos da pesquisa, da ciência, da educação. A gente, inclusive, vai voltar para esse assunto. Mas é bom, para quem está te vendo pela primeira vez, você se apresentar, falar um pouquinho de onde você vem. Muito bem, então eu sou biólogo de formação, eu tenho graduação em biologia, tenho a licenciatura também, então sou professor ali de essência, mestrado e doutorado em biologia molecular, meu doutorado foi inteiro em engenharia metabólica de leveduras. Então, já o mestrado já foi um pouquinho diferente, usei bastante ferramenta de biologia molecular, mas, enfim, tive uma experiência também na Embrapa com um pouco de engenharia genética e metagenômica durante um tempo na Embrapa Agroenergia. Então, é um caminho aí muito voltado para a parte de modificação de organismos de maneira geral para obtenção de produtos. Então, sempre focado na obtenção de produtos de interesse industrial. Legal. Bom, ambos têm uma trajetória similar, de uma formação de base, né, biólogos, e caíram nessa área com uma vasta aplicabilidade, que eu acho que o nosso objetivo de hoje é explicar para quem está vendo a gente o que é e o que pode ser feito, né, com isso. Esse é um podcast que a ideia da gente aqui é disseminar ciência, as suas aplicabilidades, valorizar o que a gente faz de bom no Brasil, falar de empreendedorismo científico. Então, acho que essa área específica me parece que abocanha tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente começa assim, o que é então a engenharia metabólica? Que vocês estão falando. Eu acho que quem ainda está assistindo 5 minutos, 6 minutos, vai falar, não entendi ainda. Não entendeu ainda. Qual que é então, talvez um conceito básico, se a gente tivesse que explicar ali para sua mãe, que não entende nem o que vocês fazem no laboratório, fala, mãe, o que é engenharia metabólica? Aí, Lucas, começa. Vai lá.
Vai. A gente estava falando disso mais cedo, né? A engenharia metabólica é como a gente utilizar um determinado organismo ou mais de um organismo para obter um produto. E aí esse produto vai ter uma ampla gama. Hoje eu trabalho com peptídeo, então a gente está trabalhando com a obtenção ou produção de peptídeos diversos por organismos de interesse. Então o produto pode ser cerveja? O produto já é a cerveja. Já é a cerveja. Já é a Então, cerveja. Cerveja já é um produto já que não precisa de engenharia metabólica, mas a gente pode colocar ali um co-cultivo, por exemplo, que já é uma ferramenta da engenharia metabólica, entender esses aspectos. Por exemplo, se eu quiser não só a propriedade ali de etanol e algumas modificações feitas pela levedura. Posso colocar uma Brettanomyces associada, por exemplo, para me dar uma perspectiva de acidez. Isso já é parte de um processo que a gente acaba utilizando na engenharia metabólica, que é o co-cultivo, cultivar duas ou mais estruturas com o objetivo de obter algum tipo de produto. Então, o substrato de na verdade, o produto de um é o substrato do outro organismo. Então, a gente tem conseguimos linkar aspectos relacionados à microbiologia, à ecologia microbiana, inclusive, dentro do contexto de inter-relações, por exemplo, para obter uma cerveja com propriedades mais saborosas para quem quiser. Então, para você que estava na dúvida, o que era uma levedura, eu imagino que quando ele falou Brettanomyces, você ficou ali travado. Né? Mas esse papo é isso mesmo. A ideia é que a gente explore todas as nomenclaturas, todos os nomes e popularize. Daqui a pouco está todo mundo aí no bar falando de Brettanomyces. Exatamente. Né? Bactériazinhas e leveduras que ajudam a dar propriedades de sabor e odor para as coisas. Então, dentro dessa sua explicação, eu poderia dizer que eu posso, por exemplo, transformar uma cerveja numa bebida probiótica. Seria possível. Ou uma bebida qualquer. Eu posso modificar o micro-organismo que transforma o álcool num produto. E aí eu posso dar características a mais àquele produto por meio desses micro-organismos que eu modulo ou dos peptídeos que eu coloco. Ou seja, eu transformo o produto final. É isso? É isso. A ideia é pegar, por exemplo, eu falo de cerveja porque a base da cerveja é a levedura, Saccharomyces cerevisiae, e ela é uma das melhores plataformas conhecidas para engenharia metabólica. Então você pode pegar a Saccharomyces e fazer nela um cromossomo artificial inteiro com todo o perfil metabólico que você tem interesse em relação a um produto que você tem interesse. A grande vantagem é que a gente já sabe como ela cresce, quanto de açúcar ela precisa, qual é o perfil metabólico dela em termos de temperatura, de pH de crescimento e tudo mais, e obter um produto final. Então, eu falei da cerveja porque é a partir desse conhecimento dos processos fermentativos que a gente conseguiu adicionar os processos de engenharia genética e, consequentemente, de engenharia metabólica para poder obter subprodutos. E aí, o que vier na cabeça da pessoa e for passível de produção em uma plataforma biológica, é passível de ser colocado numa levedura como essa. Olha aí, Ambev. Fica de olho aqui nesse bate-papo, não só a Ambev, né? E as produtoras de cerveja. Se a Ambev quiser virar uma farmacêutica, né? Vai pessoal que está aí produzindo. Ampliar. Legal. Legal. O Lucas tem uma história com cerveja, ele tem inclusive um curso ensinando a fazer cerveja, ele mexe com isso. A gente vai ter um episódio só para falar de cerveja, porque é um assunto muito interessante, tem muita produção. No outro dia a gente estava conversando quando eu estava fazendo doutorado no exterior, que eu fui no supermercado e tinha uma ala inteira do supermercado só voltado para produção de cerveja artesanal, né? Então eu achei aquilo muito legal. Vinho também, era vinho e cerveja. Você podia, desde a lata, desde a garrafa, desde tudo, você podia fazer o seu produto. E eu falei, cara, o quão avançado esses caras já estão, né? Então isso a gente tem que realmente conversar sobre isso com muita calma. Com calma e com cerveja. E com cerveja, óbvio. E aí, no caso, Mariana, você estava falando de peptídeo, como é que a gente pode também mexer com essa mesma vertente dentro do que você está desenvolvendo, por exemplo? Por exemplo, se a gente imaginar que a gente tem outros micro-organismos que a gente
que a gente está habituado no nosso cotidiano. Como, por exemplo, tem também, além das Saccharomyces, a gente tem outros micro-organismos, a gente tem os lactobacilos, por exemplo, que a gente conhece. Lactobacilo do Yakult. Do Yakult, lactobacilos vivos. Então, esse a gente já conhece, eles estão com a gente, faz parte da nossa microbiota, ajuda no equilíbrio. Então, imagina que agora eu quero produzir algo diferente. Olha, eu tenho alguns problemas relacionados à digestão ou ao meu próprio metabolismo. E aí a gente sabe que tem algumas propriedades presentes nesses micro-organismos que ajudam. Então, eu posso pegar, por exemplo, algumas ferramentas genéticas. Hoje a gente tem um que é o mais... o high-tech, né? O da hora é o CRISP. Para quem está conhecendo a gente pela primeira vez, o podcast, o Ciência Pessoal de Podcast, ele quer falar de ciência de uma maneira descomplicada. A gente quer falar de empreendedorismo científico, divulgar a ciência para o grande público e mostrar todas as possibilidades e as coisas boas que a gente faz no Brasil. Acho que essa é a nossa grande missão. E com certeza hoje foi um momento muito valioso e quem está nos assistindo aqui aprendeu bastante. Obrigado. Valeu. Agradecer com os doguinhos que estão debaixo da mesa. Cara, tem 3 cachorros aqui debaixo da mesa. Dormindo. Tranquilos. Tranquilos. A vida deles está ganha. O Otávio não está aqui gritando. Ele não tá gritando. E é isso. Pessoal, até a próxima.